Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Pois é, nós estamos aqui pela TV Horizonte e hoje contando com a presença da Suelen Ogando. Suelen! Olá, boa tarde, Assir. Boa tarde, você que está aí com a gente nessa tarde. Lembrando, queremos ter a sua opinião, a sua mensagem, a sua denúncia aqui no nosso programa. Mande para o nosso WhatsApp agora mesmo, que é o 31 996 80 29 10. Ou aponte agora mesmo aí, ó, para a sua tela, que nós vamos ter um QR Code que vai aparecer daqui a pouco aí para vocês depois acessarem, tá bom? Então vamos lembrar o número 996 80 29 10. Lembrando que também estamos ao vivo pelo 30.1 HDTV Digital e também com transmissão em tempo real pelo YouTube, gente, que é o TV Horizonte Oficial. Pois é, eu estou pensando seriamente em pedir um exame de sanidade mental do nosso governador Romeu Zema. Interessante, né? O governador Romeu Zema foi eleito quando ninguém esperava que uma figura totalmente desconhecida do Estado chegasse ao governo de Minas. Chegou, né? Fez um bom primeiro governo, porque ele pegou um Estado esfacelado financeiramente, cheio de problema, né? E ele foi um governador austero. A austeridade dele foi tanta que ele não quis morar na casa do governo de Minas. E a partir daí, o governo de Minas não teve casa mais. Aliás, ele até tentou fazer um palácio para o governo de Minas em Lagoa Santa, mas você sabe que pela Constituição o governador tem que morar em Belo Horizonte, né? Mas agora o governador no Propag, e ficou aí sem pagar a dívida de Minas desde o governo Pimentel, ninguém se preocupou, está lá, nós vamos rolando aí, depois a gente vê como é que vai fazer. E a dívida que era mais ou menos aí 120, sei lá, 115 bilhões, chegou a 165 bilhões, 170 bilhões, né? Uma dívida que cresce absurdamente. Eu lembro quando foi feito o primeiro acordo da dívida de Minas Gerais, do governo Eduardo Azeredo, Minas ficou devendo 17 bilhões para pagar não sei em quantos anos. Essa dívida nunca é paga, porque sempre vem mais alguma coisa, mais uma dívida e etc, né? Mas agora o governador, para entrar no tal de Propag, que foi um plano, né, engendrado pelo senador Rodrigo Pacheco, né, agora ele tem que entrar no Propag. E no Propag ele pode federalizar algumas empresas de Minas, que eu acho até que eu não concordo, que com o lucro da CEMIG, o lucro da Codenge, né, o lucro também da Copasa, você pode ajudar a pagar a dívida de Minas, por que não? Quanto você tem que pagar por mês da dívida de Minas, né? O lucro dessas empresas poderia entrar no caixa do governo para pagar a dívida de Minas, né? Aí você vende as empresas e fica sem a galinha dos ovos de ouro. Mas agora o governador disponibilizou para vender o Hospital Risoleta Neves, colocou em disponibilidade todo o conjunto da cidade administrativa para vender para o governo federal. Para quê? O Palácio das Artes, o Automóvel Clube, que eu não sabia que pertencia ao governo, né? O Automóvel Clube, o Expo Minas, né? O Minas Centro. Né? O governador quer vender tudo, né, para pagar a dívida de Minas. Onde está a tradição? Parece que o governador está longe, infelizmente está longe da cultura de Minas, do amor às coisas de Minas Gerais. Daqui um dia ele vai falar assim, vende Ouro Preto aí que nós pagamos a dívida, vende Ouro Preto, vende Mariana, vende Diamantina. Parece que o governador está com essa cabeça. Infelizmente, né? Alguém, olha aqui, eu vou lembrar aqui do Odilon Figueiredo. Odilon Figueiredo era um cara que discutia política o dia inteiro. E ele usava fumo de rolo, ele pegava aquela palha do fumo de rolo e cortava o fumo de rolo, conversando com a gente, fazendo cigarro, conversando, e falava assim, todo prefeito, governador, todo homem público tem que ter do lado um boi de coice. Aí eu falei, por quê, Odilon? Porque o boi de coice é o seguinte, o boi de coice, ele não te respeita, ele te dá o coice, né? E você tem os assessores, que todo assessor de governador, de prefeito, quando o prefeito vai fazer uma bobagem qualquer, sensacional, maravilha, maravilha e tal. Quer dizer, o cara não sabe falar, não faça isso não, que isso aí não dá certo, né? Então, esse é o boi de coice. Então, o governador está precisando de um boi de coice urgente para ele. É isso aí. Olha aqui. Agora vamos falar da feijoada, né, Suelen? É isso mesmo, assim. A feijoada lá do Rei da Feijoada. Maravilhoso, gente. O kit
Rei da Feijoada. Vocês têm que correr agora mesmo. Vai mandar uma frase assim, ó. Eu quero o kit do Rei da Feijoada pro nosso telefone, gente, que é o 31 996 80 29 10. Corram, ó, gente, olha que lindo, tá aí na sua tela esse kit maravilhoso de feijoada. Então, pessoal, aproveite agora mesmo e faça, tá bom? Gente, olha só, nós vamos também agora falar um pouco de tecnologia, não é mesmo, Assi? É claro. Nós vamos chamar a Michele? A doutora Michele Hanna está aqui para conversar conosco, né? E o assunto é um assunto muito interessante, tecnologia. Tecnologia. Pessoal, está acontecendo hoje, inclusive, lá na PUC do Funcionários, o Minas Conecta by Agile Minas. E quem vai falar mais sobre isso é a Michele que está aqui. Michele, conta pra gente o que vem a ser esse evento e a importância dele. Então tá. Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. O evento que vai acontecer hoje vai estar lá na PUC do Lourdes, né? E aí, na verdade, é uma parceria entre a PUC e o Agile Minas, que é uma comunidade sem fins lucrativos que conecta pessoas aí do mercado que trabalham na tecnologia de uma forma geral e que querem, né, difundir ideias, fazer network, e é um ambiente colaborativo. O Agile Minas nasceu em 2017 e aí ele promove eventos mensais e também grandes eventos, como o Agile, que já teve em 2018, que liga aí pessoas nessa área de tecnologia, agregando aí conhecimento e também negócio de modo geral. Então, a ideia é conectar tanto as questões acadêmicas, quanto também o que envolve o mercado de trabalho. Então, vamos ter a presença tanto de alunos, né, docentes, quanto também docentes e alunos, discentes, e também pessoas do mercado de trabalho. E a palestra será do Elmer Rodrigues. Então, ele é uma pessoa que trabalha lá na Unimed, na área de gestão de projetos, de negócio, transformação digital. Então, vai ser uma palestra super interessante que traz esse mundo aí da agilidade para próximo das pessoas, né, de uma forma geral. E esses alunos são de qualquer curso ou apenas os alunos que estejam em cursos mais nessa área de tecnologia? Não, a agilidade ela pode abordar qualquer curso, desde as questões engenharia, economia, administração também. São alunos que precisam entender desse processo da agilidade nas empresas, que é como resolver problemas de forma mais rápida e fazer com que a transformação ela seja inserida na organização e a organização consiga gerar retorno mais rápido, valorizando o cliente em primeiro lugar e trazendo valor valor negócio, né, gerando aí valor para a empresa. Nesse mundo de informação, né, que nós temos aí, né? Verdade. Ô, Michele, agora conta pra gente quais são os principais desafios que nós encontramos hoje no mercado e que a gente realmente precisa estar nesse curso para buscar soluções. Pois é, o grande desafio é realmente acompanhar as mudanças, porque a cada momento a gente tem aí novidades, por exemplo, da inteligência artificial, né? É verdade. E a questão que envolve a inteligência artificial como um todo e as questões de informação e de softwares que venham aí a substituir principalmente as funções que são funções mais básicas do dia a dia. Então, é imprescindível que a pessoa saiba usar as ferramentas e saiba usar as ferramentas de maneira correta. Então, a ideia é preparar as pessoas, né, preparar os alunos, principalmente, para ingressar nesse mercado de trabalho de uma forma em que eles consigam usar as ferramentas, mas com o arcabouço que eles adquirem na faculdade, na escola. Então, não é só, cria para mim um aplicativo, um sistema que faça isso. Não é só isso, é ter o discernimento de entender, julgar e gerar aí, na verdade, algo de qualidade, entregar para o mercado. Então, acompanhar o profissional que acompanha essas mudanças, que lê, que está realmente envolvido nessas questões, ele vai se dar melhor, obviamente, no mercado do que aquele que não consegue, não tem nada. Eu quero dizer que as coisas mais simples hoje estão ligadas a esse tipo de tecnologia. Por exemplo, se você trabalhar como caixa de padaria, Sim. Hoje o caixa de padaria já está ligado à Secretaria Estadual da Fazenda. Sim. Então, quando você acessa o computador, você está dizendo que vendeu um produto, né? Que o estoque é tanto, tudo interligado. Né? Sim, Se sim. você vai trabalhar hoje se você é mecânico, a mecânica, o carro está hoje, né? Ele está preparado, está todo ligado a uma tecnologia. É muito comum
Você está dirigindo um carro aí, de repente a bateria pifa. Aí você tem que mandar trocar a bateria. Mas às vezes você troca a bateria e não resolve o problema, porque o carro fica todo desconectado. Porque a bateria, né, desligou e o carro desconectou todo. Tem que levar numa oficina para um cara que entende de informática e que já está preparado para aquilo, conectar o carro novamente. Né? Exatamente. Então, quer dizer, as coisas hoje, na maior simplicidade, para trabalhar hoje num estacionamento, você tem que estar em dia com a informática. Também. E essa questão do veículo, por exemplo, os veículos hoje, eles têm uma automação muito alta, principalmente uma evolução de eletrônica, eletrotécnica, focada também nos circuitos elétricos, né? Então, não é só o mecânico de antigamente. Claro. O mecânico, ele tem que saber também, obviamente, ler os manuais, entender como funciona aquela tecnologia. E conhecer a tecnologia do carro. Exatamente. Aliás, eu tiro o exemplo por mim. Eu tenho 2 carros, um todo tecnológico, né? Sim. Que está aí na tecnologia. E o outro não, um Golzinho. Sim. E quando eu tenho que viajar para lugar mais longe, eu vou de Golzinho, porque o Gol qualquer um conserta. E o outro carro não, me deixa na mão. Justíssimo. Exatamente. Ô, Michele, conta pra gente. Ainda dá tempo de ir hoje? Como é que faz? Sim, na realidade a palestra vai acontecer às 19 horas, lá na PUC Lourdes, no Auditório Liberdade, na Rua Sergipe, 790, a entrada pela Sergipe, mas também tem entrada pela Brasil, ali na PUC Lourdes, às 19 horas, e também vai ser transmitida ao vivo pelo ICI Talks. Então, o curso que está promovendo é da Engenharia de Software da PUC Minas, né, que eu faço parte. Bacana. Então, vai ser transmitido no site do ICI PUC Minas, ici.pucminas.br/talks. Então, aí a gente vai ter essa transmissão ao vivo também para quem, né, não puder estar presencialmente. Pois é, essa PUC Minas que você está se referindo aí, né, é onde começou a PUC. Né, na Rua Sergipe, atrás do Palácio do Bispo. Exatamente. Não, é ali que começou a PUC, os primeiros cursos foram ali. É isso aí. É um prédio histórico, que eu devia, assim, devia ter uma placa, né? Aqui começou a PUC. Né? Isso mesmo. É isso Muito aí. bom. Então tá certo, Michele, muitíssimo obrigada pela sua presença, viu? Fica aí o recado, gente, e a dica. Então aproveite este evento maravilhoso. Pois é, nós tivemos um sorteio de ingressos para a 21ª edição do Minas Tchê, que está acontecendo lá no Mercado Distrital de Santa Teresa, Sueli. É isso mesmo, assim, olha pessoal, você que participou, muito obrigada pela sua participação e agora vamos aos nomes, hein? Quem será? Em primeiro lugar, já tá aí na tela? Joga na tela, gente. Primeiro lugar ficou para a Letícia Seton. Segundo lugar, Azueli Furtado. Em terceiro lugar, Daniel dos Santos. Quarto lugar também tem a Maria Avelar. E quinto lugar ficou para a Lorena Hanna. Gente, parabéns, muito obrigada pela sua participação. E nós da produção vamos entrar em contato com vocês, porque o ingresso está válido para sábado agora e domingo, tá, gente? Muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta aqui pela TV Horizonte. Até já! Até já! Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, nesta quinta-feira nós estamos recebendo aqui o nosso doutor Ricardo Justo, lá da Oral Sim. Doutor Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Pois é, a Oral Sim com os 2 endereços aqui, atendendo as pessoas que querem fazer um belo tratamento dentário. Na Avenida Pedro II, esquina com Ervale, e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Mas, doutor Ricardo Justo, o Alberto Silva disse que teve um acidente com ele há pouco tempo de bicicleta.
Ele estava de bicicleta e foi dar uma freada numa esquina, porque ia passar um carro. Eu sei que ele bateu com o rosto no chão, quebrou 3 dentes da frente, né? E ele colocou, naturalmente, o que precisava chamar de ponte, né? O rote, né? Mas ele está pensando assim em fazer um implante dentário. Aí ele pergunta, na Oral Sim se faz implante dentário para 3 dentes? Com certeza, sim. Na verdade, primeiro a gente tem que fazer uma consulta de avaliação para entender, né? Claro. O que atingiu. Se atingiu somente a região dentinária, né? Que é a parte ali da coroa do dente, ou se atingiu também a parte ali óssea. Mas ele tem indicação sim dos implantes e a gente faz tanto de unitários, né? Até múltiplos, vários implantes. O sujeito perde um dente e tem condição de fazer um implante só de um dente, não é isso? Sim, tem total condição. Porém, quando a gente está falando apenas de um elemento, um dente, a gente vai demandar de enxertos. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente perde um dente, a gente vai ter uma remodelação óssea, né? Sim. Então, ali naquela região vai ter um defeito ósseo, logo vai ter um defeito estético. Então, para compensar isso, a gente já na mesma cirurgia que vai fazer o implante, a gente faz a parte de enxertia, seja ela óssea ou de tecido conjuntivo, que é a gengiva. Tira do próprio paciente no mesmo ato cirúrgico. A Fátima está falando assim, o que é esse implante zigomático? Assim, os implantes zigomáticos, eles são indicados para pacientes que têm a maxila atrófica. O que é isso? É uma maxila que não tem osso, né? Então, a gente demanda de uma outra região que tem osso, que é o quê? É o zigomático, que é o osso aqui da bochecha. Sei. Então, esses implantes são os implantes mais longos, na qual vão ser instalados nessa região aqui, ó, dentro da maçãzinha aqui do rosto, né? Que são indicados para pacientes que não têm osso. Então, muitas das vezes, esses pacientes que não têm osso têm essa indicação. Mas existe a técnica também que a gente pode estar fazendo o quê? O enxerto ósseo, que é na região da maxila, onde tem o seio paranasal. A gente faz um acesso cirúrgico, preenche de osso sintético, fecha, aguarda 6 meses para aí sim fazer os implantes. Então a gente tem esses 2 caminhos, as 2 técnicas, né? Pois é, o Eduardo está perguntando uma coisa muito interessante. Ele disse que é o seguinte, olha, eu faço sempre limpeza de dentes, mas eu estou pensando em fazer um implante dentário porque meus dentes não estão bons. Mas, nesse caso, doutor Ricardo, você faz um implante dentário e tem que sempre fazer a limpeza dos dentes? Tem que ser periódica? Assim, sim. Eu costumo dizer que nada nessa vida é eterno, né? Então, aonde se tem vida, tem que ter cuidado. Independente se é dente ou implante. Por quê? O que acontece? Mesmo sendo implante, ele vai estar produzindo o quê? O famoso tártaro, cálculo salivar. E o que faz perder dente, assim como o que faz perder implante, tirando trauma, vai ser o quê? Essa placa bacteriana que vai virar o tártaro. Quando ela consegue acessar a região óssea, vulgarmente falando, popularmente falando, ela vai comer o osso em volta ali, tendo o quê? Uma mobilidade do dente ou do implante. No caso de que tem dentes normais, a pessoa usa a escovação e hoje, né, o fio dental, né? A pessoa que faz implante dentário vai usar o fio dental a mesma coisa? Assim, a gente recomenda o paciente fazer o quê? Comprar uma escova, que a gente dá o nome escova de tufo, né? Então, ela é uma escova apropriada, na qual ela tem a inclinação da cabeça da escova que encaixe no término da prótese, protocolo, e fazer o uso do fio dental com passa-fio, que a gente usa muito na ortodontia também, tá? Mas existe alguns aparelhos, alguns irrigadores orais, que vão estar auxiliando o paciente. Ele é um jato de água. Então, esse jato de água é justamente para quê? Para remover todo e qualquer alimento que fique ali ainda. Sim. Mas a melhor recomendação é o paciente estar indo ao profissional para remover a prótese, fazer a limpeza do tártaro, tanto na prótese quanto na adaptação, na conexão do implante, e aí sim ter uma vida tranquila. Vou dar aqui um exemplo, né, doutor Ricardo? A gente não tem que tomar banho, tem que também limpar a boca, né? Com certeza. É isso aí. Lembrar que
A Oral Sim tem esses 2 endereços. E lembrar uma outra coisa muito importante, se você é advogado ligado à OAB, você é sócio da OAB, então você tem direito a um desconto grande lá na Oral Sim, inclusive você e os seus dependentes. Sempre ligando 2117-3300. Você liga, marca uma consulta, eles vão fazer uma consulta para você, vão fazer uma consulta totalmente gratuita para saber as condições da sua boca, né? E só aí eles vão dizer o que precisa ser feito de serviço dentário na sua boca. Tá legal? Doutor Ricardo Justo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso aí. Muito Vamos bem. agora lá na Rede Vamos Catedral, direto da né? redação? Meu Vamos. Deus, alô, redação! Letícia! Letícia, Olha que boa linda tarde, que ela Letícia. tá hoje. Boa tarde, Leti. Alô, alô, salve, salve. Chegando então, aproveitando esse gancho aí, Assis e Suelen, vocês estão falando de desconto. Hoje é o dia livre de impostos. É Nós verdade. falamos isso em outras edições, o pessoal se programar e chegou o dia. Inclusive dando nó em alguns pontos da cidade, pessoal fazendo fila aí nas lojas, postos de gasolina, porque foi uma forma que as entidades do varejo encontraram, né, a Cir e Suelen, para protestar contra a carga tributária no país, é né? verdade, Uma é alta verdade. carga tributária. E aí, inclusive, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação fez um levantamento mostrando que até hoje, 29 de maio, o brasileiro trabalhou só para pagar impostos. Então, É isso até aí. hoje, 149 dias. Trabalhamos só para isso, pagar impostos estaduais, federais, municipais. Essa carga representa 40% do média, né, do salário do brasileiro. Então, trabalhando muito, e aí o que o Instituto também avalia é aquilo que a gente sente na ponta, né, que os tributos não refletem de forma satisfatória em serviço público, né? É verdade. E é bom lembrar que em São Paulo, na Associação Comercial de São Paulo, né, você passa lá na porta, tem um impostômetro, né? O impostômetro, você fica sabendo quanto de imposto está caindo ali, quantos bilhões ou trilhões já pagamos de impostos, né? Tem muita gente que não consegue ler, né? De 1 trilhão, por exemplo, né? É muito número, né? Fica ali nas letras miúdas, É né? isso aí, Assim. beleza. Inclusive, falando de impostos, termina amanhã o prazo para entrega da declaração do imposto de renda, pessoa física. Já fez, assim, já está em dia com o Também Leão? já está em andamento, já deve ter entregue já, viu? Eu tenho irmão contador, então é uma maravilha. Não é? É hora de procurar o parente, de providenciar, verdade. porque, Verdade. inclusive, até agora, ainda temos cerca de 20 milhões de contribuintes que não fizeram a declaração, estão deixando para a última hora, e o prazo termina amanhã às 11h59 da noite. Até agora há pouco, nós conferimos ali junto com a Receita, pouco mais de 37 milhões de contribuintes tinham feito o envio dos documentos. Mas a expectativa é de 46 milhões de contribuintes enviarem aí nesse prazo, né? Então, precisa correr. Teve um ano que eu tive muita despesa médica, né? E gastei muito com hospital, com clínicas e etc e tal, e guardei tudo, tá? Aí cheguei lá todo feliz no contador, lá o cara que faz para mim, falou assim, olha, acho que esse ano vai ser bom, porque assim, ele olhou e falou assim, né, mãe, esse aí já não pode não, porque tem um desconto padrão. Então, tem um desconto, você tem um padrão que você pode deduzir o serviço médico que você teve, o quanto você pagou de serviço médico. Então, tem um desconto padrão, fica a mesma coisa, não é não? É complicado. E vale lembrar também, assim, que é caríssima a multa, tá? O pessoal que tá falando, não, eu pago a multa aí depois. Ô, gente, ela não é tão baratinha, não. Então, Verdade. corra que amanhã é o último dia, hein? Bem verdade, lembrado. é verdade. Paga o seu imposto de renda, né? Aliás, todo cobrador de imposto de renda, lá no tempo de Cristo, já era o cobrador de imposto era o pior cara do mundo. Não é? É isso aí. Obrigada, Leti, até já. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Você mande a sua mensagem pelo nosso número, pelo nosso WhatsApp, 99680-2910. Inclusive, você pode ainda tentar aí participar do nosso sorteio do kit feijoada, lá do Rei da Feijoada, que é a maior casa de feijoada da cidade, né? É isso mesmo. Você sabe fazer feijoada? Qualquer coisa eu ensino também, viu? Muito bem. É isso aí. Vamos E aí, falar Suelen? agora de mercado imobiliário, Vamos. gente. Olha só que bacana. Nós estamos recebendo agora o Adriano Cássio Sampaio, que ele é fundador do Miriam Dairel Imóveis. Seja bem-vindo, tudo bem, Adriano?
Adriana, eu fiquei vendo lá que teve um aumento significativo, né? E o segundo semestre está prometendo aí também, né? Sim. Conta pra gente. As vendas estão, né? O mercado está bem aquecido. Apesar da taxa de juros, a gente conseguiu manter aí um crescimento de 10% já nesse primeiro semestre e está prometendo muito para o segundo semestre. Mas 10% nas novas moradias, nos novos prédios da cidade, ou o que já existe e está sendo vendido? No total de vendas, total de VGV vendido. O lançamento se lançaram muitos imóveis em BH, então deu uma diminuída, mas as vendas aumentaram. Eu fico muito preocupado porque, ultimamente, nós tomamos medidas aqui na cidade, né, que verdadeiramente impediram um crescimento do mercado imobiliário. Sim. Por causa das leis que criaram aqui. Criaram a lei que só pode ter garagem para um carro, né? Uhum. Se você vai ter garagem para um carro, se você faz um prédio de 10 andares, você vai ter mais ou menos não sei quantos carros na rua, porque você só tem uma garagem. Para você ter 2 garagens ou 3 garagens, tem que pagar mais para construir. Aí o apartamento fica mais caro, não é não? Com certeza, já estão sentindo isso aí. Né? Lutz está lançando na faixa de 25 a 30 mil reais o metro quadrado. Pois é, porque por causa disso. Por causa disso, o espaço ficou pequeno, né? Então, diminuiu também o potencial construtivo, caiu para 1,0. Aliás, fizeram uma construção ali na rua Lagoas, em frente à Igreja da Boa Viagem, com a rua Timbiras, né? Um prédio bacana. Ué, tiraram, é bonito, mas tiraram a metade do terreno para fazer uma praça. Quer dizer, a prefeitura exigiu o cara fazer uma praça para poder aprovar o empreendimento dele. Isso. É um negócio difícil, né? Quer dizer, cada dia vai morando menos gente no centro da cidade. Esse é um dispositivo legal, né? Que é a fachada ativa, a rua comunica com o prédio. Tudo bem. Fica um ambiente mais agradável, né? Fica um ambiente mais agradável, mas escuta aqui, em termos de aproveitamento, você fazer um belo prédio, você não pode fazer mais, não é não? Sim. Eu acho que tem, olha aqui, nem muito lá em cima, nem lá nem cá, embaixo. Né? Tem que ser uma coisa, tem que ter um meio termo, né? Mas a lei, ela está aí, já tem 5 anos que já foi promulgada. Foi na época do prefeito Calil, Foi no final do Calil, 2020, né? Que foi uma discussão muito grande na Câmara Municipal. Ficou muito tempo. Teve 3 anos de transição, agora é só projeto novo mesmo. Tanto que BH, a tendência do mercado agora é apartamentos menores, de 1 e 2 quartos e estúdio. Porque até essa lei sair, a gente não poderia construir prédios, apartamentos menores de 40 metros quadrados. Pois é, e agora enquanto isso, o prefeito Álvaro Damião, você vê que outro dia conversou conosco e tal, e falou que não quer que o mercado imobiliário seja novamente reaquecido na cidade, com bons prédios, etc. Tal. E ele sabe dessa necessidade de dar uma mudança na lei. Vai ter que rever a lei, vai ter que fazer uma revisão. Lei, São Paulo aconteceu isso, né? São Paulo, eles mudaram a lei e depois voltaram atrás. Eu acho que, de repente, nós somos contra o carro. O carro, o carro não pode, o carro não sei o quê, todo mundo tem que andar de ônibus. Mas o cara que faz a lei está andando de ônibus? Não está. Com certeza. Aí vem o seguinte, quanto que o carro dá para a Prefeitura de Belo Horizonte em arrecadação? Nada. Muito, porque o carro, a metade do IPVA é da Prefeitura. Da Prefeitura? A multa da Prefeitura, tudo é da Prefeitura, então a Prefeitura ganha muito com o carro. Então, quanto mais carro tiver na cidade, melhor para ela. Né? O projeto inicial, o projeto dessa lei foi muito bacana, a ideia dele de trazer o pessoal para o centro da cidade. Tanto que tem os corredores, você pode construir até 5 vezes. Pois é, mas o problema do centro ainda, eu sempre falo com o governo do centro, né? O dia que eles fizeram o 1979, marca aí o ano, hein? Eu sempre falo isso, 1979, quando se criou, foi a Metrobel, né? Criaram-se a Metrobel e tal. E aí colocaram todos os ônibus da cidade, fazendo do centro da cidade o corredor de transporte. Aí você fez uma cidade que só passa ônibus. Aí você tirou o morador, tirou o comércio, o pessoal deixou de comprar e etc. Bairro a bairro, né? E acabou o comércio da cidade. Vai no centro da cidade, as lojas estão todas fechadas. Os pontos de ônibus eram no centro, né? Era no centro, o jeito andava no centro da cidade. Ele descia num ponto de ônibus, por exemplo, lá na Rua Guarani, ou na Paraná, e ia lá perto da Prefeitura de Belo Horizonte, outro que descia na Prefeitura e vinha para cá. Então a pessoa transava na cidade e comprava no comércio, né? E o comércio tinha. Afonso Pena acabou, hoje, né? você não estaciona em nenhum lugar na Afonso Pena entre a Praça Rio Branco, nem de madrugada você pode estacionar, entre a Praça Rio Branco e a Praça Tiradentes, a Praça 21 de Abril. Quer dizer, em momento nenhum você pode. Aí por quê? O Café Palhares está fechando às 5 horas da tarde,
o cafenista fechando às 6 horas da tarde. Não tem gente para consumir. E as lojas também estão todas fechando. Não é verdade? Lembra das lojas que tinha no centro da cidade? Né? Copiadora brasileira. Acabou tudo, né? Sloper, lembra? Saiu tudo. Mesbla? Mesbla, Embrava. Pois é. Quer dizer que o mercado imobiliário está aquecido. Está aquecido. E onde está mais aquecido hoje? Na região Centro-Sul. Centro-Sul? Eu estava lendo a respeito que o Barro Preto também estava com um pequeno aumento, é verdade? Sim, o Barro Preto ele tiveram uns 3 lançamentos bem grandes lá, que está bem movimentado. A região central toda, o Centro-Sul, né? E os mais procurados também são sempre o quê? Um apartamento que tenha varanda, gourmet, provavelmente, né? Que tenha home office. Eu sou a louca do home office. A varanda gourmet, nesses projetos novos, ela caiu, né? Diminuiu a varanda também. Você perdeu a varanda. O interessante é o seguinte, eu fico me lembrando dessas coisas aqui, eu falo assim, eu quero morar num lugar, se possível, num lugar que não passa ônibus. Não tem jeito. Não, se possível, num lugar que não passa, tem alguma rua que não passa ônibus, né? Principalmente aquela rua que fala assim, rua sem saída. Aí não tem transação de carro, você tem mais silêncio, né? Porque você já viu um ônibus desse da cidade aí, com esses ônibus, com esses motores lá atrás. E quando aquilo passa a partir de 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o barulho é um barulho muito grande, né? Para dormir, você acorda cedo. Verdade. Adriana, agora me conta, porque assim, a minha vivência lá em São Paulo era playground, já tinha home office, já tinha tudo. Aqui em Belo Horizonte me parece que é agora que está tendo mais esse mercado, né? Mais completinho. Sim, esse mercado essa área de lazer completa já tem algum tempo já. Mas agora com esses grandes empreendimentos aí sai completo, até com espaço para cachorro. Até o cachorro hoje também, né? Na realidade, né, irmão? Cachorro e gato, né? Pet, né? Pet care. Agora, está vindo também a tendência agora de o prédio vir com vários serviços. Né? Já tem 3 ou 4 prédios sendo construídos, vai vir com a chancela da House, que é uma empresa de São Paulo, não sei se você conhece, do Grupo Vitacom. Você vai ter tudo dentro do prédio, carro alugado, bicicleta para poder alugar, lavanderia, mini mercado. Aliás, o Conjunto JK, quando foi criado o Conjunto JK, o Conjunto JK é para 6 mil habitantes, né? 6 mil pessoas, né? Tinha tudo ali, era para ter tudo, supermercado, farmácia, boate. Embaixo tem um espaço, né? Boate, para ter tudo isso, né? Agora está começando isso aí. Vamos ver se volta a originalidade do Conjunto JK, que é um prédio fantástico. Você tem um lado, você tem apartamento de três andares, né? Você tem kitnets, muitas, né? De kitnet a 3 pavimentos. É verdade, 3 pavimentos, uma coisa fantástica. Quem conhece o Conjunto JK fica impressionado de ver, né? Inclusive a luminosidade, né? Sim, as janelas amplas, bonitas, né? Do Niemeyer. É um projeto muito bonito, né? E está ali há muito tempo, você passa, ninguém pensa o que tem ali. Ele foi bem revitalizado já, né? Inclusive aquela região ali, né? Aquela região um pouco de Lourdes. Isso. Aliás, Lourdes Barro Preto. Lourdes é um negócio interessante, tem, irmão? Divide com um monte de Lourdes, você não sabe se é Lourdes, se é Santo Agostinho. Você tem Lourdes lá perto do Palácio da Liberdade, porque o Minas Cenas está em Lourdes ou está em Santo Antônio? Santo Antônio é depois da Avenida do Contorno? Santo Antônio atravessou o Contorno. Atravessou o Contorno, né? E a Praça Raul Soares também deu uma revitalização também, né? Ali na Raul Soares, estava bem judiado. E Lourdes surgiu por causa da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, né? Está lá em Lourdes. Lourdes deixa tudo Lourdes, fica mais fácil assim. O galo era da Colina de Lourdes, Colina de Lourdes. Dá para você ver, né? Desse jeito. Muito bem, gente. Vamos chamar a Letícia da redação? Vamos lá, Letícia. Muito bem, obrigada. Fica aí com a gente. Quais são as novidades aí, Letícia? Letícia, tudo bem? Fala pra gente agora da questão das... Gente, as casas de apostas têm levado muito dinheiro das pessoas, né? Me fala aí um pouquinho o que está acontecendo aí sobre as bets. Quais são as informações atuais? O Senado aprovou, Suelen Assir, aprovou um projeto de lei para proibir atletas, influenciadores de participarem de campanhas publicitárias, né, a favor aí das casas de apostas. Artistas também vão ficar de fora aí desse grupo, pelo projeto, né? A exceção é apenas para ex-atletas que tenham pelo menos 5 anos de aposentadoria do esporte. Fora isso, ninguém deve participar aí dessas campanhas. A ideia é
também proibir que as casas de apostas falem sobre alternativa para o emprego, solução para problemas financeiros, fonte de renda adicional, nada disso que instigue a pessoa a apostar com promessa de retorno financeiro deve ser feito, né? As falsas promessas, né, Letícia? Mas você viu aí o presidente do BNDES, né? Ele já sugeriu que tire mais impostos das bets para aumentar, né, o volume de arrecadação do governo federal. E vou me lembrar aqui que parece que um negócio interessante, né? Bets, essas coisas todas, você vê, por exemplo, cidades como Caxambu, como Poços de Caldas, que tem um patrimônio onde teve jogo, né? Onde as pessoas frequentavam, etc. Não pode ter. Mas as bets estão aí, entrando na sua casa à vontade. Os cassinos são proibidos no Brasil, aí o povo vai lá pro Paraguai, Uruguai. Não, vai para Foz do Iguaçu, que está ali na divisa, resolve o problema. É verdade. Então, quer dizer, eu acho isso interessante, né? Porque o nosso Cássio aqui deve se lembrar, né? Sorte não se discute, campeão da avenida, né? Não se fala mais nisso, né? Você era menino, Giacomo vendia e pagava sorte grande, né? E eu acho interessante o seguinte, todas essas casas surgiram por causa da Loteria Mineira, né? A Loteria Mineira tem mais de quase 90 anos, né? Aí, de repente, as lotéricas foram se aperfeiçoando, virou extensão da Caixa Econômica Federal e é proibido vender nas casas lotéricas que tem a marca da Caixa Econômica Federal, é proibido vender as loterias em Minas Gerais, né? Agora, também Minas Gerais não soube reagir, né? Tinha que reagir e criar também uma casa da Loteria de Minas e etc e tal, né? Com um banco ainda mineiro, tem um banco mineiro aí ainda que pode fazer isso, né? Tem 2 bancos ou 3 bancos aí, né? Ô, Letícia, então, querida, muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui e você volta com a gente? Não, a gente fica por aqui, mas só lembrando que o projeto ainda não foi aprovado. Agora depende de aprovação dos deputados. No plenário, ele foi aprovado na comissão, né? Talvez numa das comissões, né, do Senado, né? Do Senado, agora vai para os deputados avaliar. Eu acho que vai ser um pouco difícil, viu? Sei lá. Vamos ver. Letícia, muito obrigada. Eu lembro quando eles tentaram tirar a propaganda de bebida, né? Aí as emissoras de rádio, televisão, todo mundo quer, puxa, peraí, não é nem tanto uma mar, nem tanto o céu, quer dizer, o cara pode falar da cerveja, ele pode mostrar a cerveja, mas você nunca viu um cara tomando a cerveja, porque o ato de tomar cerveja é proibido. Mas de mostrar cerveja não é, não. Agora, tiveram alguns casos também com relação a digitais influência. Por exemplo, eu sou vegana e vou fazer um comercial de carne. Isso também está pegando mal, né? Então tem que ficar de olho nessas questões. Vamos para um breve intervalo, gente? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois nós estamos recebendo aqui, em nosso estúdio, a doutora Patrícia Salomão, advogada especializada em direito previdenciário. É isso mesmo. Agora nós vamos tirar umas dúvidas de várias pessoas, não é mesmo assim? Qual que foi a primeira pergunta? Olha, o Teles está perguntando aqui, eu sou aposentado e quero saber se tenho direito a aumentar o valor da minha aposentadoria. Tem gente que recebe uma aposentadoria e pensa, será que eu posso aumentar? Eu paguei mais, etc. Verdade, Assi. E é importante a gente fazer os cálculos para verificar se ele não teve a aposentadoria dele concedida da forma incorreta. Só fazendo a análise da concessão dessa aposentadoria para a gente verificar se tem direito ou não a uma revisão. Mas lembrando, Assi, que a pessoa tem apenas 10 anos após começar a receber a aposentadoria para pedir essa revisão. Quer dizer que a pessoa que está há mais de 10 anos aposentado, se quiser entrar com ação para ver se recebe alguma coisa a mais, não Via de regra, já houve a decadência, tirando raras exceções. Doutora Patrícia, e quem é aposentado e continuou trabalhando e continuou, naturalmente, contribuindo, né, para o INSS, né? Essa nova contribuição vai chegar lá no bolso da pessoa? Infelizmente não. Assim, a pessoa não recebe nada por conta dessa contribuição. É aquela chamada desaposentação, que a pessoa tentava cancelar a aposentadoria, pegar as contribuições pós essa aposentadoria e ter uma nova aposentadoria com valor maior. Mas o STF barrou isso aí. Então, infelizmente, não tem jeito.
A pessoa contribui e não vai ter nada. Antigamente eu lembro que o aposentado que continuava a trabalhar, depois recebia as contribuições que ele fez, ele recebia de volta. Era um pecúlio, né? Era um pecúlio, né? Mas isso durou só até 98. Né? Depois já não tem mais jeito. Então hoje a pessoa paga, ela continua trabalhando, ela é obrigada a pagar e ela não tem direito nenhum ao auxílio-doença. Se ela precisar afastar, ela não vai receber nada porque ela já é aposentada. Doutora, eu vou fazer uma pergunta agora da minha avó. Sim. Porque minha avó ela tem uma aposentadoria do meu avô, que é pelo correio. Só que ela já está com 90 anos e ela não conseguiu. Existe alguma possibilidade dela conseguir aposentar por ela mesma, pela idade? Então, desde que ela tenha contribuição. Porque a aposentadoria precisa de contribuição por idade. 15 anos de contribuição no caso da mulher. Agora, existe aquele LOAS, que às vezes as pessoas confundem, que é aquele benefício assistencial aos 65 anos de idade, para quem nunca contribuiu. Mas a sua avó, como ela já recebe um outro benefício, ela perde porque ela não tem a baixa renda, né? E o não recebimento de renda nenhuma. Então, diante disso, ela não tem direito. Na última reforma... Sinto muito, não deu. Tentei. Na última reforma, né, essas coisas foram proibidas, porque antes a pessoa recebia uma pensão do marido, que morreu, que era funcionário de alguma coisa, etc., e ela trabalhava, pagava a previdência e depois se aposentava também. Mas ela tem direito a isso ainda. Mas ela tem que escolher hoje, né? Não, ela pode receber as duas, aposentadoria e pensão, mas desde que ela cumpra os requisitos. No caso da avó, a avó não contribuiu, não tem 15 anos de contribuição. Claro. Mas no mais tem como acumular, mas é assim, se as duas forem maiores do que o salário mínimo, tanto a aposentadoria quanto a pensão, a pessoa vai ficar com o valor integral da de maior valor e vai receber um percentual da de menor valor naquilo que excede um salário mínimo. Antes da reforma, podia acumular integral. É, integral, né? Mas agora a Estela disse que teve o seu pedido de aposentadoria negado pelo INSS e mesmo já tendo mais de 30 anos de trabalho efetivo. Puxa vida. E aí, doutora? Pois é. Assim, infelizmente, esse caso como o da Estela tem acontecido muito. O INSS tem muito aquela questão de análise por robô. E ele pega aquilo que está lá no CNIS, que é o documento onde tem os vínculos trabalhistas da pessoa. E aquilo está sempre incompleto, na maioria dos casos. Então, a pessoa vai lá, pede sem a orientação de um especialista, sem regularizar nada, e o benefício, depois de meses, é negado. Então, a gente precisa olhar o caso da Estela, ver o que realmente o INSS deixou de considerar, se ela de fato tem direito, porque hoje não basta ter os 30 anos de tempo, e a partir daí sim a gente vê se é o caso de uma ação judicial, de um novo requerimento com a documentação certa ou de um recurso para o próprio INSS. Meu pai trabalhou na Companhia Souza Cruz mais de 30 anos, né? Durante muitos anos. E ele guardou todos aqueles documentos de contribuição, naquela época era do IAPI, que era o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriais. Isso. Ele guardou aquilo tudo. Aí depois aposentou, passou tempo e tal, eu vi aquela caixa cheia de coisa assim. Eu falei, ô pai, isso aqui pode jogar fora. Não, meu filho, é a contribuição que eu fiz, é um documento. Eu falei assim, o senhor já aposentou, você tem mais de 30 anos aposentado, então isso não vai valer mais nada, né? Infelizmente, né? Mas guardar os recibos da contribuição é um negócio muito importante na hora de aposentar, né? Muito importante. Assim, eu falo com os clientes, eu mando uma carta, né, para os clientes, informando que eles aposentaram, dando parabéns e falo, guarde todos os documentos até depois que morrer. Por quê? Porque às vezes a viúva vai precisar. A minha sogra, que já faleceu, mas antes dela falecer, eles pediram para ela levar documentos do marido falecido que trabalhava na rede ferroviária. E aí pediu para levar carteira de trabalho, pediu. Então, olha para você ver. Então, eu brinco com os clientes. Mesmo depois que você morrer, você deixa guardado com a viúva ou com o viúvo, né? Por quê? Ou alguém da família, exatamente, né? Porque corre o risco do INSS alegar fraude e a pessoa ter que comprovar. Então, assim, você sempre fala isso com a gente, é importante. O cliente precisa guardar tudo que ele tem em relação aos trabalhos dele. Rescisão de contrato de trabalho, contra-cheque. Mas guarda esse tanto de documento, gente. Porque depois, na hora de se aposentar, isso pode fazer falta. Aqui a Marisa está dizendo que está com 62 anos de idade. 62 anos de idade, pela nova lei, 62 anos é a idade limite para a mulher
aposentar. Exatamente. Só que tem que há mais de 500, tem mais de 500 serviços. E o INSS não quis aceitar o pedido dela de aposentadoria. Então, aí ela entra, realmente ela tem direito, porque se ela tem esses 15 anos e 62 tem anos 15 de anos, idade... tem direito. Exatamente. Só que a gente precisa ver se esses 15 anos estão todos bonitinhos, regularizados lá no CNIS dela. Então, às vezes, se tem um vínculo que está sem o salário, ou às vezes o vínculo não, a empresa não pagou, ou às vezes está lá sem a data de saída, tem que juntar a carteira. Então, às vezes tem vínculo que não está lá no CNIS, então a gente precisa olhar o que tem de errado, juntar tudo para poder ela conseguir a aposentadoria dela. Ô, doutora, inclusive, por exemplo, tem gente que é MEI, né? Que é microempreendedor individual, mas emite as notinhas, tudo bonitinho. Tem como juntar essa questão do MEI, mas com também alguma contribuição pela carteira de trabalho? Então, pode sim, a pessoa pode somar as atividades concomitantes. Importante você falar dessa questão do MEI, muita gente tem dúvida. MEI tem direito aos benefícios? Tem. Paga 5% do salário mínimo. Só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que complemente os outros 15%, porque isso também é possível. Então, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, deixar a pensão. E se ele tiver outro emprego, soma, entendeu? Ou seja... O cara é MEI, mas se ele continuou contribuindo com o INSS, se ele ficou MEI durante 5, 6, 7 anos, depois ele foi para um trabalho já regulamentado, com carteira assinada, etc. Tal, ele não perdeu o tempo que ele foi MEI. Perdeu. Aí a gente vai ter que olhar a regra, fazer um planejamento de aposentadoria para ver se o caseiro compensa complementar para uma regra de aposentadoria por tempo ou vai ser só por idade mesmo. Doutora Patrícia Salomão, muito bem. Deixa aí o seu endereço, a forma de entrar em contato com a senhora. Então, assim, nosso escritório, né, já tem aí mais de 20 anos de advocacia previdenciária no www.patriciasalomão.com.br. Também tem as redes sociais, escritório Patrícia Salomão. A gente está em tudo aí. Joga no Google lá Patrícia Salomão, que acha tudo, porque a gente está sempre prestando informações. Só não vai achar quibe. Muito bem. É isso aí, doutora Patrícia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Sueli, vamos embora? Acabou, assim, muito obrigada a todos vocês pela presença, sua companhia. Amanhã nós vamos voltar com mais vários entrevistados super legais também, né? E amanhã eu não estarei aqui não, hein? Amanhã é pauta de cultura. Amanhã eu não estarei aqui não, viu? Vai ter uma outra pessoa fazendo o programa, né? Triste, olha só, gente. Mas, ó, segunda-feira você tá com a gente. Segunda-feira, se Deus quiser. Muito bem. Agora vamos ter o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Às 19 horas tem o Placar Horizonte. Vamos rezar com o nosso arcebispo. Um abraço e até lá.